Misa, tem aí uma questão ah, de como é que o governo federal vai tratar figuras como o Pacheco, Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, né? Que são os antigos presidentes da Câmara Federal e do Senado Federal. Muito se especula se, por exemplo, o Arthur Lira viria para Esplanada. O que existe todo aí uma resistência do campo progressista, porque como não é segredo para ninguém que o Arthur Lira é um político extremamente impopular, para dizer o mínimo. Você vê o Arthur Lira, cara, na esplanada dos ministérios? Olha, ótima pergunta, Jonathan. Você, César, como jornalista, você foi muito bem nessa construção, porque se eu vejo, olha, eu diria que não é impossível. Eu diria que eu não descartaria essa hipótese. E vou tentar explicar por quê, tá? Existem dois caminhos para você fazer a política. Ou você faz a política por meio daquilo que está na mesa, e isso quer dizer quais são as instituições, quais são as regras possíveis. E nesse primeiro caminho, você não escolhe o seu interlocutor. Ele é legitimado pelas urnas, ele é legitimado pela posição que foi colocado, mas você não escolhe o seu interlocutor. Hoje, essa figura Arthur Lira e essa figura Rodrigo Pacheco, eles são legitimados por um conjunto muito grande de parlamentares que dão a ele legitimidades para negociar. Ponto. Qual é o outro caminho de se fazer política? Revolução, guerra. E guerra, eu estou dizendo, sangue. Então, qual é o caminho e qual é o apetite que nós temos hoje? É um caminho institucionalizado, reconhecendo a democracia, reconhecendo os valores constitucionais, reconhecendo o nosso interlocutor e, diante dessa possibilidade, trabalhar para uma condução para que na próxima eleição você tenha maiores margens no parlamento, ou você topa um tudo ou nada. Barbárie, guerra, sangue. Assim, é a, a possibilidade que se tem à mesa hoje. Entendo que, se não couber na esplanada, nem Arthur Lira e nem Rodrigo Pacheco, eles precisam ser colocados em posições que não é, desperdice esse capital político que eles têm. Eles têm capital político para inviabilizar um governo ou para, de alguma forma, facilitar o trâmite e os trabalhos desse governo. Então, é o seguinte: quando Roma tinha que invadir outras nações, quando tudo isso acontecia, ele mandava o seu exército para lá e, no retorno do exército para a capital, eles tratavam de alguma forma, envolver esses generais em trabalhos outros, para que eles não tivessem, não significasse necessariamente uma ruptura ou algum caminho de dificuldade para os governantes daquela situação. O que eu quero dizer com isso é, se o governo não conseguir colocar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco dentro do governo, precisa encontrar um caminho para que eles sejam envolvidos em pautas que não os deixem sedentos em um Congresso Nacional que tem muita coisa que depende de grupos liderados por eles. Ou seja, se o Pacheco não cabe no Planalto, não cabe nenhuma posição na esplanada, que ele seja colocado em um tribunal superior. É um exemplo. Por quê? Porque ele sempre teve um interesse muito maior por carreiras jurídicas do que por carreiras políticas. A vida política eleitoral do Pacheco ela é relativamente curta. Ele chegou no ápice de um mandato no Legislativo muito rápido. É um mandato de deputado e um mandato de senador. E chegou como presidente do Senado Federal do Congresso Nacional. Então, é um mandato, é um espaço muito curto para chegar na posição mais alta a se esperar dentro do parlamento. Então, algum valor político, os seus pares, senadores e antigamente deputados, veem nele. Por outro lado, você colocou sobre Arthur Lira. Arthur Lira tem uma questão ainda adicional. Dentro do seu estado,
Alagoas, Lula tem um aliado histórico, que é o Renan Calheiros, que é um oponente histórico justamente de Arthur Lira. Então, como que Lula colocaria numa mesma mesa para negociar dois oponentes históricos no mesmo estado? Lembrando que na próxima eleição, como eu já disse, abrem-se 2 cadeiras para o Senado. Será que uma disputa de renovação do mandato de Renan Calheiros com uma eventual candidatura de Arthur Lira significaria uma aliança e os dois trabalhando em conjunto por essa dobradinha, ou uma ruptura completa com um outro player tentando ocupar a primeira cadeira e eles dois brigando por uma segunda posição? Então, esse cenário do Arthur Lira me parece muito mais difícil de ser resolvido do que o cenário do Rodrigo Pacheco, que me parece que existem caminhos mais fáceis e factíveis. Então, tentando resumir aqui a minha pergunta para você, César, não existe caminho fácil para essa solução. Hoje, o governo não tem quantidade mínima de parlamentares para aprovar suas matérias de quórum qualificado. E aqui eu estou falando de proposta de emenda à Constituição, 308 votos. Eu estou falando de projeto complementar, 257 votos. O governo não tem capacidade de mobilizar esse conjunto de parlamentares. E como vai fazer isso sem a participação direta desses dois seres que acabamos de citar aqui?